parte da família aqueles com quem temos algum tipo de parentesco ou afinidade, mas o Espiritismo veio reforçar o ensinamento do Cristo. Fazemos todos parte da mesma família. No entanto, essa família da carne é composta por espíritos amigos e que são essenciais para o nosso processo de evolução. E para explicar sobre a importância da família, o Terceira Revelação de hoje recebe o físico e conferencista espírita Raul Teixeira. Na ótica do Espiritismo, os filhos são os nossos companheiros de evolução, que são colocados temporariamente sob nossos cuidados, a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. E ainda, sugestões de leitura e uma reportagem sobre como a internet pode influenciar a vida em família. A hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. O tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O cão salva vidas. Coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. Pais têm como missão bem educar os filhos, até mesmo quando o mundo deles parece inacessível. Veja na reportagem a seguir a relação entre a família e a internet. Quantos e-mails você recebeu hoje? Eu recebo em torno de uns 50 por dia. 150 e-mails. Tentações que o mundo moderno oferece? Seu filho conectado com o resto do mundo. A internet é um dos maiores avanços tecnológicos da humanidade. Nunca foi tão fácil se comunicar. É possível ver e ouvir uma pessoa do outro lado do mundo, mas também é possível ver e ouvir muito mais. Pela internet é possível acessar qualquer tipo de conteúdo, violência, sexo, comportamentos. Recentemente, a revista Veja publicou reportagens sobre jovens japoneses que combinam suicídio pela rede mundial de computadores. Em 1999, os adolescentes Dylan Klebold e Eric Harris assassinaram 14 alunos e um professor no refeitório da escola onde estudavam. Toda a ação foi planejada pela internet. Além desses, existem diversos outros casos e sites ou comunidades virtuais que fazem apologia a drogas, violência, sexo, preconceito, suicídio, aborto. A maior empresa de informática do mundo publicou em seu site dicas para prevenir que crianças e adolescentes acessem conteúdo adulto ou violento. Veja algumas delas. Crie uma lista com regras para o uso da internet. Inclua os tipos de sites que podem ser acessados e o número de horas que seus filhos podem passar na internet. Mantenha os computadores em áreas comuns da casa, não nos quartos. Converse com seus filhos sobre seus amigos virtuais e suas atividades online, da mesma forma que conversa sobre outras atividades. Insista para que nunca concordem em encontrar pessoalmente um amigo virtual. Ensine-os a não fornecer informações pessoais sem a sua permissão. O aprendizado ele acontece independentemente do desejo dos pais, né? Faz parte do desenvolvimento humano a aprendizagem. E ela acontece em todos os momentos, seja metodicamente estruturada num currículo de ensino, seja na vida.
E a grande questão é que a internet surge como uma ferramenta neutra, ela pode ser utilizada como algo positivo, propulsor do desenvolvimento, propulsor da aprendizagem, como ser também utilizada como algo que desvia do caminho, como algo que puxa o indivíduo da realidade como fuga, como um mecanismo de fuga. Mas a internet também pode ter uma outra cara. No maior site de busca da rede, ao digitarmos a palavra amor, aparece a indicação de outros 480 milhões de sites que falam do assunto. Solidariedade, 2 milhões e 500 mil sites. Voluntariado, 2 milhões. Caridade, 750 mil. Jesus, 60 milhões e 500 mil sites têm o Cristo como principal assunto. E também não são apenas histórias tristes que a internet produz. O IRC Espiritismo realiza um trabalho de atendimento fraterno via internet. E durante um desses trabalhos, uma usuária entrou com um nickname e chamou, em particular, alguém do grupo para que ela pudesse conversar e fazer determinadas colocações. E eu perguntei, nessa conversa, eu perguntei para ela como ela tinha descoberto o IRC Espiritismo, que ela estava entrando naquele momento. E ela nos afirmou que, na tentativa de buscar novamente uma maneira de dar cabo da vida dela, tentar o suicídio, ela entrou num programa de busca, digitou a palavra suicídio, e entre os vários sites que apareceram, um dos sites foi do IRC Espiritismo. Quando ela entrou no site, ela viu a realização do atendimento fraterno e buscou esse atendimento. Ela encontrou o site do IRC Espiritismo porque nós já havíamos realizado anteriormente uma palestra virtual, uma palestra online sobre suicídio. Então ela conseguiu encontrar o site do IRC Espiritismo, que ajudou a não cometer um ato pelo qual se sentia muito culpada e não merecedora da misericórdia nem do amparo divino. Mas naquele momento ela conseguiu encontrar o socorro que ela precisava. Família. Há mais de 1 bilhão de sites sobre esse assunto. E a família é, no mundo real e no mundo virtual, o maior valor que se pode ter. Talvez seja por isso que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Família, família, papai, mamãe, tia, família, família, Os filhos trazem luminosidade para as nossas vidas. Chegam com sonhos e bagagens de outras existências. Trazem dentro de si medos, alegrias e preconceito. Amá-los é inevitável. Educá-los, cuidar deles, um grande desafio. E quem vai nos ajudar a entender melhor este desafio é o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, quem são os filhos na ótica do Espiritismo? Na ótica do Espiritismo, os filhos são os nossos companheiros de evolução que são colocados temporariamente sob nossos cuidados, a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. O que é ajudá-los a implementar essa evolução? Traduzindo, significa o que no dia a dia? Trabalhar para que eles alcancem aquilo que vieram fazer na Terra. Naturalmente, considerando-se que a primeira escola que esses espíritos encontram ao chegar ao mundo é o lar, é a família, cabe a esse lar, a essa família, dar-lhes os implementos, as bases, os fundamentos, para que eles desenvolvam aquilo que vieram desenvolver. Chamados para esse mistério, inicialmente, estão seus pais. E, naturalmente, em função desses pais serem chamados em primeiro plano para dar suporte a essa nova vida, é natural que os nossos filhos recebam a educação fundamental, a educação básica da família. Não me refiro somente à educação em nível intelectual, à educação escolar, mas essa formação do caráter, a essa orientação de ordem moral, de ordem ética, de ordem de sensibilidade, de ordem artística, todas essas coisas que incrementam o progresso dos seres. A família, de acordo com a sua própria estrutura, deve oferecer à sua criança, para que ela alcance, repito, o desiderato,
para o qual reencarnou. Raul, por que que nós, pais e mães, temos muita dificuldade, às vezes, em compreender que os filhos são seres independentes de nós? Exato pelo fato de que a mãe convive muito tempo com esse filho em sua intimidade orgânica. Para ela, ele é parte dela. Psicologicamente, é muito complicado dizer a ela que isso não é verdade. Ainda que intelectualmente ela o registre, ela o perceba, mas praticamente isso é difícil de conceber. Mas ele saiu de mim, não é? Então esse saiu de mim, ele é um pedaço de mim, ele é parte de mim. E isso faz com que, principalmente as mães, tenham um apego muito grande a esses filhos como patrimônios seus. De certo modo, isso é relevante, isso é importante, porque faz com que ela se ocupe com seu filho de uma forma que ninguém mais se ocuparia, com uma força interior que ninguém mais teria. Mas, por outro lado, isso é prejudicial, porque se ela admite que ele lhe pertence essencialmente, ela vai tratar com ele como trataria dos seus cabelos, como trataria hoje eu vou fazer, amanhã não, hoje eu vou pintar, amanhã não, vou deixar, vou cortar. Então, e os filhos são seres à parte de nós, eles são seres independentes de nós. E muitas vezes, quando eu quero cortar o cabelo, eu não devo cortar o cabelo. Quando eu quero dizer tal coisa a ele, não é o melhor momento de eu dizer. Se eu me apercebo de que ele é uma outra criatura, eu terei todos esses cuidados. Mas se eu acho que ele me pertence, eu não terei. Então, comumente vem dos pais, e principalmente das mães, essa falta de psicologia no lidar com os filhos. Na hora que os filhos estão mais encrespados, é que elas querem dizer-lhe as verdades. Elas acham que ali é que elas têm que educar, ali é que elas têm que ensinar. E isso não se faz com nenhuma pessoa. Todas as vezes que nós queremos nos dirigir a alguém, transmitir uma mensagem a alguém, nós precisamos verificar o momento desse alguém. E essa intimidade de mães e filhos impede muitas vezes que as mães respeitem esse momento dos filhos. Como são seus filhos, eles têm obrigação de escutá-las. E não é bem assim. Porque muitas vezes nós afastamos o indivíduo de nós, o indivíduo filho, exatamente no momento em que ele começava a se aproximar de nós. Mas pela nossa intemperança, pelo nosso arroubo, isso vai causando problemas nessa relação. Raul, no plano espiritual, por que meus filhos são meus filhos? Por que eles vieram como meus filhos? E aí independe de ser filho biológico, não é? Por que eles estão ali como meus filhos? Há um planejamento para isso? Existe sempre um planejamento da divindade. Não é um planejamento fatalista, é um planejamento de oportunidade, de utilidade. Muitas vezes nós desenvolveremos determinados trabalhos na Terra bem melhor se tivermos ao nosso lado, como esposo ou como esposa, tal ou qual tipo de espírito. Outras vezes desenvolveremos melhor nosso trabalho se, juntamente com fulano ou beltrana como esposo ou esposa, eu tenha cicrano como filho. Então a divindade sempre está procurando verificar quais os materiais didáticos, os recursos didáticos melhores para que eu desempenhe a minha tarefa no mundo. Ao lado disso, o que os espíritos do bem, nossos prepostos, aqueles que interferem na nossa vinda, que preparam nossa vinda à Terra, o que eles costumam pensar? Que muitas vezes, ao lado desses indivíduos que serão úteis ao nosso progresso, está a questão dos relacionamentos nossos do passado com esses ou com outros espíritos. Então, se determinada situação é necessária para mim, eu preciso vivenciar tais experiências, que tal vivê-las junto com alguém que me levou a cometer aqueles equívocos que me trazem complicações hoje? Por que razão eu não viver essa experiência junto de alguém que me possa ajudar a enfrentar os problemas que no passado me ajudou a criar? De modo que, se hoje uma mãe, por exemplo, leva um filho a ser vaidoso, a ser presunçoso, a ser o dono da verdade, o melhor do mundo, e esse filho se dá mal exatamente por isso, é natural que num futuro ela venha como a mãe desse menino frustrado, cheio de complexo de culpa, não sei de quê, para que ela o ajude a sair
daquela situação em que ela o ajudou a entrar. Então, a reencarnação na família tem esses objetivos, de fazer com que nós estejamos juntos àqueles que nos ajudem a superar as nossas próprias dificuldades. E, por contingência, nós também os possamos ajudar a superar as suas. Daí, grande número das vezes, aqueles que se situam na Terra como pais e filhos, como mães e filhos, sejam espíritos que tiveram algum tipo de vínculo no passado. Embora isso não seja absoluto. Pode ser que o filho de agora nunca tenha convivido com a gente no passado, mas seja aquele espírito que carrega toda a envergadura que a gente precisa ter ao nosso lado hoje, positiva ou negativa. Muitas vezes, aquele esposo complicado de agora, aquela esposa complicada de agora, não viveram com a gente obrigatoriamente no passado. Mas nós criamos débitos de tal ordem, de tal monta, que precisamos conviver com criaturas com esse tipo de caráter, com esse tipo de temperamento. Já que aqueles outros aos quais agredimos, aos quais ofendemos, já nos perdoaram, já se libertaram de nós. Mas nós fomos perdoados por eles, mas não limpos pela própria consciência. Então, nós precisamos desse sim da própria consciência. Então, é por essa razão que os filhos são sempre vínculos dos seus pais. Mas nem sempre vínculos porque tenham convivido no passado. Vínculos porque carregam os mesmos tipos de débitos ou de virtudes, de ganhos morais que a gente precisa ter junto de nós. Raul, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a segunda parte da entrevista sobre os filhos. Não perca, até já. Os sons de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Entrevista sobre os filhos, e quem conversa comigo é o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, o que são famílias espirituais? O que é exatamente isso? As famílias espirituais correspondem àqueles grupos de espíritos que têm grande afinidade entre si. Afinidades positivas ou afinidades negativas. Afinidade de maneira geral. Não obrigatoriamente a família corporal nossa corresponde a essa família espiritual. Mas a nossa família espiritual é a que mais nos alimenta. Muitas vezes a família corporal, ela nos disseca, ela nos consome. Não é? São espíritos com os quais nós temos comprometimentos e nos levam a essas dificuldades, as provações, as expiações. Mas a família espiritual, ela sempre nos alimenta. Se reúnem grupos de pessoas boas e que gostam das coisas positivas, elas se alimentam nisto. Se reúne um grupo de malfeitores, de delinquentes que gostam daquilo que fazem, eles se alimentam nisso também. De modo que nós encontramos famílias espirituais de diversos níveis e hierarquias, mas são sempre espíritos que têm entre si grandes afinidades. E voltando então a falar dessa família tradicional que nós conhecemos, alguns pais, Raul, têm um amor, a maioria deles, né, incomensurável, imenso pelos filhos, quase desmedido. Isso é bom? Pode ser ruim? Olha, o amor, ele nunca pode ser ou deve ser desproporcional, porque ele já deixa de ser amor. O amor é o símbolo do equilíbrio. Tudo que é amor é equilibrado. Quando nós verificamos um amor assim, desses ao qual você se refere, já é apego, desejo de posse. O amor sempre é uma virtude que solta, que liberta, que compreende, que confia. Mas quando você tem essa coisa exacerbada, você quer deter, prender, cuidar só você e ter um certo regime absolutista sobre o objeto desse amor. Claro que aí já existem as pontas humanas do desequilíbrio. O amor propriamente não é assim.
Tudo que exorbita foge do amor. Quando nós dizemos do amor de Deus sobre nós dizemos que Deus é o amor perfeito. Porque tanto você como eu, como vizinho, recebemos as mesmas dádivas de Deus, independentemente de ser negro, amarelo, vermelho, alto, baixo, gordo, rico ou pobre. E as mesmas oportunidades de sofrimento. As enfermidades, as frustrações, as dificuldades da vida de modo geral. Então, essa proposta equânime do Criador, essa justiça perfeita do Criador para com seus filhos, fala de um amor que é igualmente perfeito. Raul, como é que o Espiritismo entende, por exemplo, o fato de alguns filhos serem ingratos? O agradecimento, essa compreensão e esse sentimento de gratidão não podem ser impostos, porque senão vira uma obrigação. A gratidão é um impulso espontâneo da alma. Quando alguém lhe dá alguma coisa neste momento, imediatamente você diz muito obrigado. Você não vai para casa raciocinar, refletir, fazer como é que eu vou agradecer, vou mandar uma carta. Não, você é espontâneo. Muitas vezes nós albergamos na condição de filhos velhos inimigos do passado, velhos adversários do passado, que vão aprendendo a gostar de nós como seus pais nesta existência, mas volta e meia eclode dentro deles algum sentimento aversivo que eles não sabem bem explicar de onde vem. Racionalmente, conscientemente, eles amam a esses pais, mas instintivamente, como dizia Freud, há pulsões internas nessa alma que fazem com que elas, em dado momento, despautem e se desequilibrem. E nesse desequilíbrio pode estar presente a ingratidão. Nenhum pai deveria esperar a gratidão dos seus filhos. Se ele sabe que seus filhos não lhe pertencem, que essencialmente são filhos de Deus, são irmãos nossos, porque são filhos de Deus como nós. Então, nós esperamos que eles sejam felizes, que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Se eles vão me agradecer ou não, deveríamos deixar isso em segundo plano. Se nós criamos os filhos esperando que quando eu esteja velho eles me alberguem, que quando eu esteja precisando eles me atendam, então nós vamos sofrer muito no dia em que isso não aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho trabalha a ingratidão dos filhos pelos pais. E há um momento em que ele coloca uma reflexão de uma mãe, dizendo, se meu filho é assim, um de nós pecou, um de nós é culpado. Raul, eu queria terminar essa entrevista fazendo uma última pergunta, que é a seguinte: qual a maior lição, o maior aprendizado que pais e filhos têm nessa convivência? A maior lição que nós tiramos dessa convivência é a de que todos nós temos o que dar e todos nós temos o que receber. De modo que é muito bonita essa relação de crescimento recíproco. E ao cabo de tudo isto, pais e filhos cresceram para Deus, porque é esse o projeto da divindade. Que o lar seja esse cadinho, essa oficina, onde nós nos elaboramos para a felicidade. Raul, muito obrigada por essa entrevista. Esses laços que temos em uma encarnação. É no núcleo familiar que aprendemos as mais puras formas de amar. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec analisa as palavras do Cristo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nessa frase apresenta o início da lei de caridade e de amor ao próximo. Afinal, não seria justo que, antes de amar os mais de 6 bilhões de espíritos de nosso planeta, aprendêssemos a amar aqueles que moram em nossa casa? É também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que lemos sobre a diferença entre as famílias ligadas pelos laços materiais e pelos laços espirituais. Outro livro interessante que fala sobre o assunto é SOS Família, psicografado por Divaldo Franco, ditado por vários espíritos. Mas a ideia de família vai muito além da parentela física. O médium espírita Divaldo Franco adotou como filhos 600 jovens que recebiam auxílio na Mansão do Caminho, obra social que ele mantém em Salvador, na Bahia. Um outro espírito que entendeu muito bem a ideia da família universal foi Francisco de Assis,
que chamava a todos, humanos, plantas e animais, de irmãos, pois entendia ele que todos somos filhos de um mesmo Pai, Deus. E no próximo bloco, o Espiritismo Responde e um belo comentário da mensagem de Jesus no quadro Evangelho no Ar. Lança uma nova versão da mais completa biografia de Allan Kardec. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Van Tuyl, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. O Luiz Antônio Silva nos encaminha a seguinte pergunta: o que diz a doutrina espírita sobre o carnaval e a quaresma? Luiz, diretamente falando, temos uma referência sobre o carnaval pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos esclarece sobre uma situação de muita dificuldade a partir do mundo espiritual, devido aos grandes apelos pelas paixões humanas, que são comuns à época do carnaval, e de que por este motivo a espiritualidade teria um trabalho redobrado em guardar-nos o equilíbrio e a serenidade. No que diz respeito à quaresma, a doutrina espírita não emite uma opinião específica. A doutrina nos coloca que a fase infantil é a fase mais propícia do espírito reencarnado a absorver o ensinamento. A mente infantil, hoje nos dizem os psicólogos, ela é uma mente absorvente. A criança absorve tudo que ela aprende no mundo, de bom e de ruim. A mente é absorvente. Então, qual é o chamamento do mestre? É que, nesta fase da infância, ofereçamos à criança bons princípios, bons ensinamentos, né? Mostremos à criança o caminho. Este chamamento do mestre é muito claro, né? Que não impeçamos a criança de receber a mensagem positiva. O Terceira Revelação de hoje está no fim. Envie suas perguntas, críticas ou sugestões para o nosso e-mail. Anote: tv@febnet.org.br. A todos, uma ótima semana.